o mundo espiritual fala constantemente. Eles falam com a gente de uma maneira que basta a gente aprender a ouvir, porque eles sempre estão falando, as entidades, os guias, cada um com a sua fé, mas o mundo espiritual sempre está se manifestando em nossa vida, em nosso dia a dia. Só que o que acontece é que a gente está muito desligado do corpo, muito desligado da intuição, e muitas vezes não consegue perceber quando isso acontece. Mas são diversas formas, intuitivamente, na nossa mente, por telepatia, com a intuição, aquela sensação de não vou por esse caminho, ou eu não vou fazer essa atividade hoje porque senti algo que eu não sei explicar, é irracional, porém está me advertindo de algo possivelmente, ou enfim, está pedindo para que eu me resguarde, para que eu fique um pouco mais na minha energia, sem que me expor a algum risco, algum evento que seja que traga algum malefício, alguma coisa ruim para minha vida. Então são intuições, né? São mensagens telepáticas, de mente para mente, de consciência para consciência. Nem sempre, na maioria das vezes, não vai um espírito, um guia, uma entidade se materializar e te passar uma mensagem. Principalmente se você não tem clara evidência, vai ficar um pouco mais complicado você visualizar, né? Mesmo quem tem, não consegue visualizar quando quer, quando eles desejam se manifestar da forma que eles desejam se manifestar. Então, a intuição ela deve ser aprimorada, né? Ouvida, com mais frequência, tem que prestar mais atenção no nosso corpo, na nossa mente, na nossa energia, nos ambientes que a gente vai, antes e depois de sair da companhia de algumas pessoas, de alguns lugares. Isso é o que a gente tem que fazer, é observar lá todo o contexto, se observar e observar ao redor, o nosso exterior, e dessa forma a gente consegue ali perceber um pouco mais sobre o que é a nossa intuição, o que é uma mensagem, o que é um sinal. Por exemplo, as sincronicidades, né, de a gente estar vendo ali em determinados dias, horários iguais, números iguais, datas iguais, tudo chamando atenção para que, eu tô no caminho espiritual, eles estão falando comigo de alguma maneira, então eu vou procurar aquela mensagem de determinado número, o que significa. Só que no dia a dia, muitas vezes a gente deixa isso passar e as mensagens estão vindo, né, estão num telão à nossa frente, mas a gente não para dar um significado àquilo. E vive muito no automático, então não tem como você aflorar, aprimorar teu desenvolvimento espiritual e aprimorar ali a tua parte energética, intuitiva, se você não tira um momento para dar significado ao que aconteceu no teu dia, ao que aconteceu recentemente ou no passado da sua vida. Então, uma das bases para se desenvolver espiritualmente, em todos os sentidos assim do desenvolvimento espiritual, é se observar o seu externo e ser sempre um observador de si mesmo, principalmente, né? Sempre a gente tem que olhar pra gente e primeiro do que olhar pro externo. Então, o que faz parte de mim, o que eu faço com influência de outros, o que eu faço com influência do espiritual, o que eu deixo de fazer. Então, observar a si mesmo e observar ao redor, mas muito mais sempre a si mesmo, as suas atitudes, fatos que aconteceram ou que possam estar acontecendo, o que isso significa para mim, o que isso vem trazer de mensagem para mim. Então, o desenvolvimento espiritual, sim, está totalmente ligado a um desenvolvimento também mental e psíquico, né? E não apenas ao mundo espiritual, porque quando se desliga o racional da fé, digamos assim, uma espiritualidade, uma fé totalmente desligada do racional, ou seja, uma fé que eu não penso, que eu não questiono, que eu não observo. Dessa forma, o mundo, aquela vertente espiritual, aquela maneira de crer, ela vai se tornar um tipo de fanatismo. Então, esse é o grande perigo da espiritualidade para quem não quer raciocinar, porque vai ficar vulnerável a várias vertentes, a várias crenças, a várias questões impostas e colocadas de maneira muitas vezes equivocada, outras, né, fazem sentido, mas a gente tem que ativar o nosso filtro sempre.
Então não tem desenvolvimento espiritual sem ativar o filtro pessoal daquilo que para mim faz sentido, para mim não faz sentido, o que o meu espiritual, os meus guias, as minhas entidades, as que estão perto de mim, que querem a minha evolução, né, pessoal, física e tal, o que eles querem me dizer, né? Então, assim, tem sempre que passar um filtro racional também, não que não vão acontecer coisas que a nossa racionalidade possa, de repente, não explicar, mas sempre vai ter ali um aprendizado. Toda mensagem do espiritual, toda a revelação, toda lição, toda aparição, tudo que acontecer ligado ao mundo espiritual vai trazer um significado para nossa vida, sim. Às vezes o que acontece é a gente não entender naquele momento, mas logo em seguida ou um tempo depois aquilo vai passar a fazer sentido, ou seja, o mundo espiritual real, não o ilusório, porque também tem muitas ilusões, muitos enganos, né, no meio espiritual, desde entidades e guias, seres que se passam por entidades e guias e tudo mais. Então, assim, tem ilusões sim, tem que ficar atento e tem que passar sempre pelo filtro do racional. O que eu aprendi com isso, o que eu preciso aprender, o que isso está trazendo de lição e de aprendizado para mim. Então sempre vai ter que passar pelo filtro do racional, né? Nunca vai ser um aprendizado, uma aparição, uma clarividência, um sonho, algo que não faz sentido. O mundo espiritual real e que quer a nossa evolução, o nosso bem, ele sempre vai fazer sentido, nem que não seja naquele momento, mais à frente sim. Mas sempre usando o filtro do nosso racional também, a nossa propriedade intelectual, nosso poder psíquico e tudo mais, ele também faz parte de um todo, que faz parte do sagrado. Então, se você não desenvolver as outras áreas da sua vida, paralelamente à espiritualidade, você pode se tornar um fanático. Da mesma forma que se você desenvolver só as outras partes, né, a parte intelectual, a parte psíquica, e não desenvolver a parte do autoconhecimento, mas não desenvolver em nada a tua espiritualidade de alguma maneira, embora também o desenvolvimento pessoal ele faça parte de um desenvolvimento espiritual, mesmo que alguns negando isso, porque, né, é o desenvolvimento dos seres. Estamos aqui por um motivo e um deles é melhorar enquanto seres humanos. Então, sim, sempre vai ter que ter um filtro do racional. Tendo um filtro do racional e você verificando o quanto você conseguiu fazer sentido, entender o propósito, compreender as lições e as coisas que aparecem, que você ouve, que você sente, então tudo começa a fazer sentido. É como um quebra-cabeças que você vai encaixando as pecinhas e até chegar num resultado final. Nem sempre vai ser um resultado final naquele momento que a gente quer, mas em algum momento as peças vão se encaixando. Então são horários iguais, você sai na rua, você sai num ambiente que você marcou algum evento, algum procedimento, enfim, e aí pessoas aparecem e falam coisas que você precisava ter uma confirmação. Então são todos sinais, a minha intuição ligada a sinais externos, ligado a mensagens que aparecem, ligado à intuição, a sonhos, formam um quebra-cabeças onde você vai unindo as pecinhas e entendendo que mensagem o universo está mandando para você, as entidades, os guias, enfim, o mundo espiritual de forma geral. Cada um com a sua fé, mas sempre, gente, lembrando de desenvolver todas as áreas da vida e sempre por um filtro racional, para não se tornar fanatismo. Então, o ideal é que sempre a gente tenha esse filtro, né? O autoconhecimento, ele proporciona muito isso para todos. Então é muito interessante que a gente desenvolva o autoconhecimento, sim. Mas não também deixe a parte espiritual, energética ignorada, porque aí se torna uma forma de egocentrismo e tal, né? Você fica um pouco desligado dos demais, não tem muita empatia. E aí que entra a espiritualidade de uma forma racional, de uma forma mais expandida, né? Você consegue ir mais longe com essa visão espiritual aliada ao autoconhecimento e trazer lições maravilhosas e coisas, aprendizados assim muito significativos para a vida, para sua vida e às vezes até para a vida dos demais ao redor. Então é isso, um filtro. O mundo espiritual ele está sempre falando. A questão estou observando, eu preciso observar todo o movimento e entender o propósito daquilo, para também não entrar em paranoias, em
sabe, em outras questões até psicológicas, achando que sim, é um mundo espiritual. Então é uma linha bem tênue, mas a gente, com esse autoconhecimento, com toda essa parte racional aliada à espiritualidade, a gente consegue ter esse discernimento.